Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho deste domingo, 29, diz, o Evangelho está lá em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, aqui quem vos fala é o querido irmão na fé, Adriano Trindade, né? Você que me acompanha aqui, muito obrigado pela tua presença. Mas hoje, 29 de junho de 2025, a igreja celebra a solenidade, né, dos santos Pedro e Paulo, apóstolos, né? Hoje a liturgia é a cor vermelha. Hoje, de modo especial, nós somos convidados a nos colocar nessa condição e de nos perguntar: quem é Jesus para mim? Repito, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Né? Porque assim como os apóstolos Pedro e Paulo, nós também somos convidados a exercer uma fé viva e atuante. Ou seja, ser sinal, ser sal da terra e luz neste mundo tomado pelas trevas. Queridos irmãos e irmãs, celebrar esta festa hoje, de modo tão particular para a Santa Igreja, é, sobretudo, celebrar aqueles que antecederam, aqueles que também viveram a sua fé e que deixaram o seu legado. Hoje, a Igreja Católica, ela celebra a festa de Pedro e de Paulo com um propósito, para nos apontar Jesus como caminho, verdade e vida. Pedro é aquele que dirige a igreja de Jesus Cristo. Hoje, somos convidados também a rezar pela Santa Igreja na figura do nosso Papa, né? O Papa Leão. E eu dizia hoje também, fazer memória também de todo o legado que os outros papas fizeram. Hoje, o atual é o Papa Leão. E aqui a gente precisa
orar, rezar, para que Ele continue guiando e dirigindo a Santa Igreja por meio do Espírito Santo, né? E por meio desta palavra que nós acabamos de escutar, quando no início da liturgia vai dizer: Jesus foi à região de Cesareia, de Filipe, e ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Hoje, esta pergunta é para você, meu irmão, que me acompanha agora. Quem é Jesus para você? E de que maneira, de que forma ele tem ocupado espaço no seu coração? Porque talvez, filho, filha, talvez, talvez, tem pessoas e tem coisas tomando o lugar de Jesus na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. E talvez hoje precisamos reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa, porque uma vez professando, uma vez acreditando nesse Jesus, as coisas serão transformadas e edificadas sobre a rocha. A rocha é o próprio Jesus, caminho, verdade e vida. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é importante perceber que a igreja, ela não caminha sozinha, mas ela caminha guiada e regida pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, as autoridades continuam a perseguir os cristãos, conquistando assim a simpatia dos judeus. A fiel testemunha de Cristo é alguém que questiona. A igreja perseguida reza como Jesus e recebe dele força para superar os desafios. Apesar destes, a missão de Pedro não terminou, mas continua. O apóstolo reconhece que combateu o bom combate, terminou a missão e guardou a fé. Seu destino já está traçado e ele reconhece que Deus sempre esteve ao seu lado. Ao chegar ao fim da caminhada, é importante fazer um balanço da própria vida e se alegrar com o bem que se faz. E aqui eu quero destacar algo importante para você que me acompanha. Meu irmão, minha irmã, não espere aplausos das pessoas. Aquilo que você fizer na igreja, faça por amor. Faça por amor para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado, né? E diz a palavra: Jesus interroga seus discípulos para ver o alcance da compreensão que tem dele. Pedro responde que ele é o Filho de Deus vivo, sobre a fé proclamada por Pedro. Jesus edifica a sua comunidade, a igreja. Os apóstolos têm a missão de manter a igreja unida no seguimento do Mestre. Eles têm as chaves para abrir as portas do reino de Deus a todos. Jesus continua a nos perguntar: quem eu sou? Quem é Jesus para você hoje, meu irmão, minha irmã? É preciso que demos uma resposta concreta e verdadeira. É preciso, meu irmão, minha irmã, que o nosso coração se abra para reconhecer, como nos falou o Salmo de hoje, 33, no refrão que diz: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Se você é fiel com o Senhor, se você se comunica com o Senhor, se você dobra o seu joelho, se você se coloca em sintonia e em comunhão com Ele, saiba que de todos os temores o Senhor vai te livrar, daquele mal que te rodeia, daquele inimigo que te persegue, daquela pessoa que às vezes tira a sua paz. Ei, coloque em oração.
Se coloque em ordem de batalha, porque a igreja está de pé. Se a igreja católica está de pé, é porque o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na vida da igreja, tem trabalhado na vida do sacerdote, tem trabalhado na vida do Papa que está agora, para poder dizer que eu e você somos humanos. Somos humanos, mas o Espírito Santo de Deus nos santifica para que possamos caminhar na verdade. E a verdade é Jesus, o nosso Salvador, o nosso libertador. Meu irmão, minha irmã, por meio destas palavras, como diz Mateus, versículo 16, versículo 8: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Ou seja, pode levantar o que for para querer humilhar a igreja, mas nada disso vai conseguir. Sabe por quê? Porque o centro da igreja católica é Jesus. E se é Jesus, tenha certeza que tudo começa com Ele e termina com Ele. A Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Por isso, eu quero concluir dizendo para você que me acompanha neste momento, assim como Pedro, Papa da Igreja, que possamos seguir guardando a fé, e assim como Paulo, Paulo de perseguidor, Paulo que perseguia os cristãos, Paulo fez uma experiência ao ponto de ele sair desta vida velha para um homem novo. E esse homem novo acolheu a palavra entrou no seu coração, fez uma transformação, e essa transformação nós estamos colhendo hoje. Isso para dizer que aquilo que você está plantando, você irá colher. E se você não colher, alguém irá colher. Por isso, plante a paz, plante o amor, plante o perdão. E vamos deixar com que todo mal, todo espírito do mal, possa cair por terra, porque nós servimos a igreja viva e verdadeira. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos proteger e nos livrar de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Igreja Católica! Eu sou católico, viu? Mas não só diga que você é cristão católico, mas vista a camisa, porque cristão católico de verdade é aquele que dia e noite se coloca na presença dele, tá bom? Um abraço, fique na paz do querido irmão na fé, Adriano Trindade, viu? Você aqui no canal, muito obrigado. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, viu? Diga para mim, coloca aí no comentário qual a sua experiência com a Igreja Católica, né? Qual a sua experiência com a Igreja Católica? Deus abençoe e forte abraço. E o meu coração